Graça e paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém? Queria que você abrisse a sua Bíblia, no livro dos Salmos, capítulo 121. Nós vamos ler 2 versículos deste salmo, o primeiro e o segundo. Eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que Deus colocou no nosso coração na leitura desse salmo e de outros textos da palavra de Deus. Salmo de número 121, versículo 1 e versículo 2. Diz assim: olho para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Você pode curvar a sua cabeça para nós orarmos? Deus, em nome de Jesus, nós somos gratos por essa noite, por tudo que o Senhor já realizou nesse lugar. Ó Deus, por louvarmos e bendizermos o Teu santo nome. Ó Deus, por ofertarmos na Tua casa. Ó Deus, muito obrigado por essa disposição do Teu povo. Muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que já foi realizado aqui. Agora, quando a Tua palavra, Deus, lida, será ministrada, que o Teu Espírito Santo possa nos usar como instrumento, ó Deus, nas Suas mãos. Ó Deus, aquilo que o Senhor falou ao nosso coração, que o Senhor nos ajude a compartilhar, ó Deus, com o Teu povo, e que saiamos daqui hoje alimentados, ó Deus, por esta palavra que é capaz de mudar as nossas vidas, por essa palavra que é capaz de mudar os nossos conceitos, por essa palavra que é capaz de mudar os nossos preconceitos, ó Deus, por essa palavra que é capaz de mudar a nossa vida por completo. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa agir de uma forma poderosa nesse lugar. É a nossa oração, a nossa súplica em nome de Jesus. Amém. Queridos, esses 2 versículos desse salmo, na verdade esse salmo 120, ele é um conjunto de salmos que vai até o salmo 135, são 15 salmos que é chamado de salmos cânticos de degraus. São aqueles cânticos que o povo de Israel, depois de exilado, de voltar do exílio babilônico, eles vão cantando, enquanto vão entrando na cidade de Jerusalém, enquanto vão voltando para a sua pátria, para a sua terra, eles vão cantando esses salmos, a partir do 120 até o 135. E esse 121, ele me chama a atenção, e eu fiz uma conexão com outros textos aqui, principalmente em Daniel, desse texto, porque a gente usa muito, olha muitas vezes só para esse texto e a gente não tem uma noção do que está acontecendo no momento em que eles estão cantando esta canção de olho para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez os céus e a terra. A gente não tem a noção exata do que está acontecendo ali, a não ser que a gente estude, que a gente pesquise a respeito disso. E eu tive assim uma preocupação de entender um pouco esse motivo desse povo de Israel voltando deste cativeiro babilônico, cantando esta canção. Eles estão voltando de um exílio que foi muito marcante na vida deles. Um exílio que todo país, todo território, quando é invadido, a nação que é invadida, aqueles que se opõem são logo assassinados. É a primeira coisa que acontece. O que opõe, o que coloca resistência, eles matam de cara. Aqueles que são sábios, doutores, que são os mais inteligentes, os espertos, os que podem formar a opinião, que têm capacidade de aprender algo, eles levam cativos para o seu território, para lá ensinarem a eles os seus conceitos, os seus hábitos, para que depois eles possam ensinar. Aqueles que não oferecem resistência e aqueles que não têm essa habilidade ou essa capacidade de inteligência, os inferiores ou os baixa renda, eles deixam lá na cidade para que de vez em quando eles possam brincar de capturar, de botar fogo, de jogar para alimento aos leões, de iluminar algumas praças públicas. Eles deixam lá para de vez em quando eles brincarem com essas malvadezas que eles fazem mesmo. Mas aqueles que vão ao cativeiro, eles sofrem ali
uma influência desse império que está dominando. Eles sofrem uma influência desse império que está prendendo, capturando eles. E olhando o texto de Daniel, capítulo 1, de 3 a 7, eu começo a entender um pouco esse retorno desse povo da Babilônia e essa entrada desse povo em Jerusalém, cantando esta canção: levanto os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro vem do Senhor Deus que fez os céus e a terra. Esse texto de Daniel 1, 3 a 7, mostra de alguns judeus dessa linhagem especial, dessa linhagem inteligente, dessa linhagem que tem sabedoria, que tem intelecto, que tem capacidade, habilidade de formar opinião, de exercer algum tipo de influência. Essas pessoas são levadas ali e ali eles são ensinados. E algumas coisas acontecem na vida dessas pessoas. A primeira delas, a consequência, né, é a mudança do lugar onde eles estavam. Eles estavam primeiro na sua terra, na sua cidade. Eles tinham o seu ritual, o seu culto, a sua liturgia, a sua forma de adorar, tinha os seus conceitos, tinha as suas formas de vida, né? Então essa mudança de lugar leva a esses cativos a começar a aprender sobre essas coisas que está sendo ensinada nesta outra nação. Você abrindo aí, Daniel capítulo 1, versículo 3, diz assim, o rei Nabucodonosor chamou a Aspenaz, o chefe dos serviços do palácio, e mandou que escolhesse entre eles prisioneiros israelitas, alguns jovens da família do rei e também da família dos nobres. Todos eles deviam ter boa aparência e não ter nenhum defeito físico. Deviam ser inteligentes, instruídos e capazes de servir no palácio, e precisariam aprender a língua e estudar os escritos babilônicos. Eles iam agora mudar, essa mudança de lugar iria mudar os seus hábitos. Eles agora iriam comer uma comida diferente, eles agora iriam beber uma bebida diferente, eles agora iriam vestir uma vestida diferente, eles agora iriam fazer coisas diferentes. Tudo aquilo que eles aprenderam na sua cidade, na sua terra, na sua pátria, agora eles tinham que ir esquecendo gradativamente e ser ensinado dentro dessa cultura, dessa nova nação, desse império dominante. Consequentemente, essa mudança de lugar, da mudança de hábito, consequentemente os seus conceitos e os seus preconceitos também mudariam. Então, à medida em que eles eram ensinados na história, na letra, na cultura, em tudo aquilo que era pertinente ao Império Babilônico, eles agora estavam mudando os seus conceitos com relação àquilo que eles tinham quando viviam na sua pátria, quando viviam na sua terra natal. Parece que é uma escadinha de acontecimentos, parece que é uma sucessão de fatos, e é mesmo, isso é realidade. Eles mudam de lugar, muda o hábito, muda o conceito e, consequentemente, muda a sua identidade. Chega um determinado momento que ele já não consegue identificar quem eles são de fato, se são israelitas ou se são babilônicos. Se adoram ao Deus vivo, ao Deus de Israel, ou se vão adorar agora aos deuses dos caldeus, aos deuses babilônicos. Eles perdem essa identidade, porque o efeito do cativeiro, a influência do cativeiro, vai levando as pessoas a essa degradação, a essa perda, que vai acontecendo ao longo do tempo, e ele até mesmo perder a sua identidade. Eu fico pensando assim, e acho que acontece com muitas pessoas, dentro da igreja, dentro da sociedade que a gente vive. Muitas pessoas, às vezes, começam na igreja, começam a adorar a Deus, começam a bendizer a Deus, fazem a classe dos novos convertidos, se batizam, começam num ímpeto, começam numa vontade, o gás acelerado,
né? Se entregam, se doam, fazem, mas parece que à medida que o tempo vai passando, eles vão se afastando. E esse afastamento de Deus, esse afastamento da igreja, da onde a gente aprende a palavra, a gente é alimentado pela palavra, à medida que a gente vai se afastando, parece que o lugar aonde a gente está, e os sociólogos dizem que o lugar molda o caráter da pessoa, e quando a gente está longe de Deus, a gente vai sendo moldado por aquilo que a gente está perto, e às vezes muito perto do pecado, muito perto da impunidade, muito perto da impiedade, né? A gente vai sendo moldado por isso. E às vezes, muito próximo do pecado, a gente acaba compactuando com algumas coisas e chega até mesmo dizer, em alguns momentos, isso é assim mesmo, isso é normal. A gente olha para a sociedade atual e que vê que caminha aí para autorizar ou outorgar o casamento homossexual, a mente das pessoas está tão cauterizada por causa do pecado, que a gente já perdeu a identidade daquilo que é verdade da palavra de Deus, e a gente diz, é assim mesmo, não tem jeito não, é assim mesmo, pode casar, pode fazer, o que importa é ser feliz. E ser feliz não tem preço, não tem culpa, não tem custo. A gente vai perdendo essa identidade. A gente se afasta, a gente muda hábitos, a gente muda conceitos e preconceitos, e a gente perde a nossa identidade como filhos de Deus. Durante esse período de cativeiro, em que os judeus estiveram ali aprisionados na Babilônia, foi exatamente isso que aconteceu com eles. Durante os anos que eles foram ensinados, doutrinados, e que eles vivenciaram as experiências deles com os deuses pagãos, eles foram perdendo gradativamente essas coisas. E aí eu olho agora para esse texto de Salmo 121 e eu entendo os porquês dessas palavras no versículo 1 e no versículo 2, quando eles estão voltando para Jerusalém. Qual é a visão que eles estão tendo ali naquele momento? A visão que eles estão tendo ao chegar em Jerusalém, a cidade santa, o lugar da adoração, o que deveria ser o símbolo daquela nação, eles estão chegando ali, estão vendo muros queimados, portas queimadas, casas queimadas e destruídas, o templo totalmente arruinado, o lugar sagrado, o lugar da adoração totalmente destruído, as pessoas vivendo de qualquer maneira. A visão que eles estão tendo é a visão da desolação, do caos, a visão da destruição, a visão da miséria, é o que eles estão vendo ali. E aí, a expressão deles, a primeira expressão é: elevo os meus olhos aos montes. Eu sempre usei isso daqui como aquela expressão da gente olhar para Deus. Eu sempre usei isso daqui como aquele momento da gente buscar por Deus. Elevo os meus olhos para os montes. Mas olhando aqui o histórico deste povo, que eles estão voltando da Babilônia, entendam que eles estão voltando sem identidade. Eles estão voltando sem cultura, estão voltando sem os conceitos daquilo que era antes. E eles falam: elevo os meus olhos aos montes. Essa expressão aqui nada mais é a expressão do aprendizado que eles tiveram na Babilônia. Eles foram ensinados que os deuses pagãos viviam nas montanhas, e que nas montanhas era o lugar da onde eles deveriam orar e sacrificar. Era nos montes que os deuses deles viviam e estavam para atendê-los. E é por isso que eles falam isso: elevo os meus olhos para os montes. A coisa ficou tão sem identidade, tão sem hábito, tão sem formação no coração deles, que eles perderam a identidade de entender aonde encontrar Deus de verdade. E agora eles estão buscando nos montes, porque o monte era o lugar onde os deuses pagãos estavam e poderiam atendê-los, onde os deuses pagãos viviam e eram adorados. Por isso que eles estão buscando nos montes.
Mas ao mesmo tempo, a frase seguinte, quando eles falam, elevo os meus olhos aos montes, de onde me virá o socorro? Parece que o elevo os meus olhos para os montes não era suficiente para trazer confiança na alma deles. Não era suficiente para trazer esperança na alma deles de que o problema que eles estavam vivendo seria solucionado. Era como se os deuses que estavam nos montes fossem incapazes ou insuficientes para atendê-los. Daí a expressão seguinte é: de onde me virá o socorro? Porque se eu entendo que Deus está no monte, que Ele vai me atender, isso já deveria ser suficientemente pronto para encher o meu coração, a minha alma, de esperança de que a minha oração estava atendida. Mas por não estar, por isso não satisfazer a alma, ele faz a expressão: de onde me virá o socorro. Essa expressão socorro é o grito de que alguém está em perigo. Ninguém grita por socorro se não estiver em perigo. Ninguém grita por socorro se não estiver passando por um momento difícil. Ninguém grita por socorro se não estiver em apuros. Ninguém grita por socorro por nada. O grito de socorro é porque eu preciso de ajuda. O grito de socorro é que eu preciso de que alguém verdadeiramente estenda a sua mão e me socorra. O grito de socorro é porque eu estou vendo que a situação não está boa e que eu sou incapaz de resolvê-la. Então eu preciso de socorro. Socorro, na expressão deles aqui, eu percebo que ao olhar a situação que eles estão vendo, de caos, de destruição, desolação, existe um medo interior, medo na alma, medo de um futuro que está aguardando por eles. Eles viviam na Babilônia, agora estão chegando no lugar desolado. Qual é o futuro de um lugar desolado? Qual é o futuro que eu posso esperar de um lugar destruído? Que futuro há em um lugar destruído? Medo de um lugar sem perspectiva, um medo de um lugar sem esperança, um medo de um lugar sem nada, medo de um lugar arruinado, medo de ser novamente escarnecido, porque quando levados cativos, os povos vizinhos diziam: aonde está o Deus de Israel? Aonde está o Deus que não livra o seu povo de ser prisioneiro? Aonde está o Deus que não livra o povo de ser levado? Aonde está o Deus que não livra o povo de ser invadido? O medo do escárnio por outros povos, porque eles estão voltando a um lugar desolado, a um lugar que não tem nada, a um lugar que não... O medo de serem novamente levados cativos, porque não havia segurança, não havia proteção, não havia nada que garantisse para eles segurança. Eles estavam totalmente expostos. Medo. Ser novamente tomado, novamente dominado, de ver as famílias novamente destruídas, de ver esposas novamente violentadas, de ver filhos sacrificados, de ver os pais, os avós serem queimados em praça pública. Medo de novamente ser dominado. Medo de não haver ninguém que pudesse socorrê-los. De onde me virá o socorro? Era a expressão deles. De onde me virá o socorro? Medo de não haver ninguém capaz de ajudá-los. Sabe, às vezes eu entendo de falar num público como esse, numa multidão de gente como essa aqui, é entender que existem pessoas que estão vivendo exatamente esse tipo de medo que os filhos de Israel estavam vivendo. Medo de futuro. Tem gente aqui que não sabe o seu futuro. Se perguntasse assim, se você morresse agora, batesse as botas agora, se você ganhasse um paletó de madeira agora, para onde você iria? Será que a gente tem a resposta certa de dizer: eu estaria, ou eu estou com o Senhor? Eu vou para o céu e não para o inferno? Sabe, o medo de futuro com relação à família.
Será que vai retornar? Será que vai agrupar? Será que o filho salva? Será que a esposa quebranta? Será que o emprego, a porta de emprego abre? Sabe, o medo do futuro. Tem muita gente que não tem perspectiva do futuro. Tem muita gente que não tem esperança. Tem muita gente que tem o coração vazio, é um nada. Absolutamente nada. Não há perspectiva sequer do dia de amanhã. Pessoas que vivem esse medo. Pessoas que têm exatamente o medo daqueles que ficam escarnecendo, dizendo coisas contra você. Você não é um nada. Você é incapaz, você não vai vencer. Tudo que você fizer não vai dar certo. Seu casamento está falido, fadado a acabar ao fracasso. Seu emprego, você vai arrumar um emprego? Que emprego que nada, você nunca vai conseguir arranjar um emprego. Faculdade, você não tem capacidade alguma de participar de um vestibular. Pessoas que têm este medo do escárnio porque não sabe de onde que pode vir o socorro. Pessoas que a cada dia estão sempre vivendo problemas em cima, atrás de problemas. É como se um abismo estivesse sempre chamando um outro, pior ainda. Isso gera medo. Medo de que você pense, talvez você está aqui pensando, que não exista ninguém que seja capaz de te ajudar. Gente que tem esse medo. Ninguém pode me ajudar. Ninguém pode me socorrer. Ninguém pode estender a mão. Ei, Deus é o Senhor Todo-Poderoso. E Ele tem poder para fazer qualquer coisa. Tem gente que tem o medo e acha que ninguém pode socorrer. Se você veio hoje aqui, eu quero que você saia daqui com a certeza plena de que Deus pode te ajudar, de que Deus pode te socorrer, de que Deus pode fazer algo. Se ainda pode se colocar ainda no meio da frase, é porque ainda há a manifestação de Deus. Medo, tem gente que vive o pavor, o medo. Essa palavra, essa expressão, de onde me virá o socorro, esse grito de socorro, eu entendo dessas pessoas que vivem esse medo. E eles estão voltando do cativeiro. Estão voltando da prisão, estão voltando da opressão, estão voltando da vergonha. Eles estão enfrentando agora a destruição, o medo. Eles já clamaram, eleva os meus olhos para os montes, o coração deles, a mente deles, era o pensamento de que os deuses pagãos poderiam fazer algo por eles. Mas agora a expressão seguinte é: de onde me virá o socorro? Dá a entender que eles pensam que esses deuses são incapazes. É preciso algo maior. É preciso algo mais poderoso. É preciso algo que tenha mais autoridade. E eu vejo essa cena exatamente assim. Aquela multidão, gente, voltando, caminhando, cantando esse salmo, cantando. E aí quando ele chega aqui, olho para os montes e pergunto: de onde me virá o socorro? De onde pode surtir solução, esperança? De onde pode aparecer a resposta? E essa expressão do medo, essa multidão passando, tentem visualizar comigo essa multidão passando. Alguém no meio dessa multidão grita: ei, o meu socorro vem do Senhor, aquele que fez o céu e a terra. Aleluia. No meio daquela multidão uma voz grita: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Como se ele estivesse aqui, no meio desse cenário de incerteza, de insegurança, de medo, de pavor. No meio desse cenário aqui, ele tivesse um flashback daquilo que ele foi ensinado, de que Deus, o Deus de Israel, o Jeová, o Senhor Todo-Poderoso, é aquele que poderia ajudá-los nesse momento. E essa pessoa, no meio dessa multidão, ela grita: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não era um Deus pagão,
não era um Deus qualquer, não era um nome qualquer, não. Era o Deus que era identificado como o Senhor, Jeová, o Senhor que fez os céus e a terra. Eu penso que no meio dessa expressão e dessa multidão passando ali, olhando aquele caos e aquela desolação, começa a vir à memória deles os atributos de Deus. Começa a vir na memória deles a manifestação de Deus. Começa a vir na memória deles o poder de Deus agindo através e por eles. Eles começam a entender que o Deus que poderia ajudá-los era o Deus onisciente, o Deus que sabe todas as coisas, o Deus que conhece todas as coisas, o Deus que o salmista no Salmo 139 diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Não existe ninguém nesse universo, querido, que conheça o meu e o seu coração tão bem quanto Deus. Ele sabe exatamente o que você precisa. Ele sabe exatamente o que você está passando, querido, querida. Ele sabe o peso da sua lágrima quando você está de noite, sozinha, na sua casa, sozinho na sua casa. Ele sabe. Ele conhece o seu problema, a sua dor, a sua angústia. Ele sabe, Ele é o Deus onisciente. Essa pessoa, no meio da multidão, ela está dizendo: o Deus, o Senhor, o Deus que fez os céus e a terra, o Deus que sabe tudo, Ele pode nos ajudar. Ele pode nos socorrer, porque Ele sabe como. Ele sabe o que eu preciso e sabe como fazer. Ele é Deus. Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, e Ele sabe exatamente como operar. Eu não sei como é que você entrou hoje aqui, mas Deus sabe. Parece um chavão, um jargão evangélico, não é? Eu não sei como você chegou aqui, mas Deus sabe. Mas essa é uma verdade. Deus sabe. Quando o seu coração aperta pelo filho, quando o seu coração aperta pela esposa, pelo esposo, Deus sabe. A dívida que você tem que pagar amanhã, que não tem dinheiro, Deus sabe. A enfermidade que atingiu a família, a esposa, filho, a mãe, o pai, o tio, Deus sabe. Antes de você escrever o papelzinho e mandar aqui para a gente orar, Deus já sabe. Deus sabe. E sabe qual é o mais maravilhoso de tudo? É que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além do que tudo que pedimos ou pensamos. Deus sabe todas as coisas. E o mais maravilhoso é que Ele não só sabe, mas é que Ele pode intervir e ajudar. Por isso essa pessoa diz: o meu socorro vem do Senhor. Mas não é um Senhor qualquer. É o Senhor que fez os céus e a terra. É o Deus Todo-Poderoso, é o El Shaddai. É desse Senhor que eu estou falando. É do Deus onipresente que está em todos os lugares. Um Deus que consegue multiplicar a sua presença em todo o universo. Aleluia. De forma que o universo é incapaz de conter Deus. E que Deus, pela sua presença soberana, contém o universo. Aleluia. Está em todos os lugares. Esteve com Daniel quando ele foi lançado na cova dos leões. Esteve com Sadraque, Mesaque e Abidênego quando foram lançados na fornalha de fogo ardente. Esteve com Jesus quando ele estava pregado na cruz do Calvário. Está comigo e com você, ainda que andemos no vale da sombra da morte. Deus onipresente que está em todos os lugares. Aonde nós estivermos, ali está a presença de Deus. Porque a matemática de Deus é diferente da nossa. A matemática de Deus é 1 mais 1 igual a 3. Porque sempre é preciso e será preciso adicionar a presença de Deus. Nunca estaremos sozinhos. Nunca nos sentiremos sozinhos. Ainda que em lugares frios, os braços quentes do Senhor estarão para nos aquecer. Em todos os lugares está a presença de Deus.
É desse Deus que este homem, que esta pessoa, no meio da multidão, grita: o meu socorro vem do Senhor. O Senhor que conhece, do Senhor que está em todos os lugares. Está comigo quando eu alcanço a vitória. Está comigo quando eu estou passando pelo deserto. Está comigo. Deus, o socorro vem do Senhor, Deus que fez os céus e a terra. Um Deus onipotente, que não só sabe, não só acompanha, presencia, mas é um Deus que tem poder para realizar aquilo que Ele quer. É um Deus que tem poder para levantar reis e impérios. E é um Deus que tem poder também para abatê-los. É um Deus que tem poder para dar, e é um Deus que tem poder para tirar. É um Deus que tem poder para fazer, e é um Deus que tem poder para não fazer. Porque Ele é Deus. Deus onipotente. Qual é a enfermidade, o problema? Qual é a dor? Qual é a agonia? Qual é o sofrimento? Podemos apresentar o nome que nós quisermos. Dizem que não há cura para câncer, não é? Porque não foram apresentados ao remédio Jeová. Porque quando apresentado ao remédio Jeová, no nome do doutor Jesus Cristo, até o câncer cede. Dizem que a AIDS não tem cura, mas quando é apresentado ao remédio Jeová, no nome do doutor Jesus Cristo, o AIDS cede. E eu não estou falando isso por experiências de outros, não, porque eu vi uma pessoa aidética sendo enviada para casa para morrer e ser curada pelo poder de Deus. Eu vi, não foi ninguém que me contou, não. É por isso que eu acredito nesse Deus onipotente. Eu não estou falando aqui de algo que eu apenas ouvi, não, de algo que eu sei de que Deus pode fazer. Um Deus que pode mudar a história da vida de qualquer pessoa, porque Ele tem poder. Também não estou falando aqui de experiências de outras pessoas, não, falo da minha. Porque eu estive no 7º andar de um edifício pronto para me jogar, porque não aguentava mais viver. Porque nas 2 cirurgias que fiz de hérnia de disco, eu pedi a Deus, ao entrar na sala de cirurgia, para não sair de lá com vida. Porque a agonia e o sofrimento era grande demais. Mas Deus, o Todo-Poderoso, Ele ouviu o grito de socorro e me socorreu, aleluia. E hoje, o maior prazer que eu tenho é na vida, aleluia. Glória a Deus que Ele não me ouviu. É um Deus que pode mudar a história. E daquele que desejava a morte é capaz de gerar vida. Vocês podem ver a minha filha andando, correndo por aí, cheia de vida. É esse poder, é essa condição de história de vida mudada que Deus pode fazer. Deus onipotente. Um Deus que mesmo sobre a influência do cativeiro, aonde aquelas pessoas levadas cativas foram influenciadas, ensinadas, doutrinadas, moldadas a vida aos deuses pagãos. Um Deus que mesmo com tudo isso é o Deus imutável, um Deus que não muda. Ele era, Ele é e Ele sempre será Deus. Não existe nada, ninguém, condição, circunstância, razão, conceito, preconceito, nada que possa mudar o nosso Deus, aleluia. Ele é Deus. E é nesse Deus aqui, que este homem no meio da multidão grita: o meu socorro vem do Senhor, não vem dos montes, não vem dos deuses pagãos, não vem da idolatria, da ritualidade babilônica, não. O meu socorro vem do Senhor Deus, aquele que fez os céus e a terra, o Deus onisciente, onipresente, onipotente, imutável. É desse Deus que vem o meu socorro, aleluia. Olhando aqui esses 2 versículos, eu penso que é exatamente nesse momento, quando a gente percebe que nada é capaz de nos socorrer, quando nada é capaz de nos ajudar, quando ninguém tem
a habilidade para estender a mão para nos tirar da onde estamos. É nesse momento que a gente precisa depender desse Deus. O pastor Paulo Leite pregou aqui no domingo da ceia. Ele falou daquela mulher do fluxo de sangue, que ao ouvir falar de Jesus, depois de ter gasto todo o seu dinheiro, depois de ter buscado em todos os médicos, todos os curandeiros, toda sorte de socorro humano, aquela mulher já havia buscado, mas ouvindo falar de Jesus, o Nazareno, aquela mulher venceu as suas adversidades, os seus problemas, os seus questionamentos, para tocar em Jesus. Quando a gente olha dentro da nossa vida, aquilo que estamos vivenciando, enfrentando e vendo, a gente percebe que não temos condição alguma e que ninguém pode fazer absolutamente nada. É nessa hora que a gente precisa olhar e dizer: o meu socorro vem do Senhor Deus, o Senhor que fez os céus e a terra. Os judeus estavam nesse momento terrível, vindo do cativeiro, vivendo a incerteza, o medo, a necessidade, a ansiedade, a adversidade, tudo o contrário. Mas é neste Salmo 121, ao ensinamento de que em meio a tais adversidades, em que a vida nos proporciona, é preciso depender do socorro que vem do Senhor. É preciso confiar nele. E quando isso acontece, eu acho interessante que o versículo 2, ele é como um divisor de águas. Porque no primeiro há incerteza, eleva os olhos para os montes, toda essa carga de ensinamento que sofreram lá no cativeiro. De onde me virá o socorro? O medo. No verso 2 ele fala: o meu socorro vem do Senhor. E aí, os versos seguintes parece que enche o coração do salmista de uma certeza, de uma segurança tão grande, ao ponto dele dizer: Ele, o Senhor Deus, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme e nem cochila. O Senhor guardará você. Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não fará mal algum de dia e nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo perigo. Ele protegerá a sua vida. Ele guardará você quando você voltar e quando você for. Ele te guardará hoje e para sempre. Aleluia. Perceberam aqui a mudança que há do versículo 2 para o 3 em diante? Aquilo que era incerteza, insegurança, medo, pavor, agonia. Quando alguém diz: o meu socorro vem do Senhor, Deus, que fez os céus e a terra, a expressão do salmista muda. Agora ele passa a ter confiança e deposita essa confiança em Deus, no Senhor. Você pode dizer amém para isso? Esses judeus passaram por muitas aflições. Durante anos de exílio e cativeiro, eles tiveram o seu lugar, a sua habitação mudada. Eles tiveram os seus hábitos mudados, conceitos e preconceitos mudados. A sua identidade foi mudada. Mas o caminho de volta para Jerusalém, no caminho de volta para Jerusalém, na revelação do Salmo 121, eles perceberam que Deus, o Senhor, Jeová, era o socorro certo. E eles enfrentaram o medo e reconheceram que só o Senhor poderia socorrê-los. Só o Deus onipotente, onisciente, onipresente e imutável poderia mudar toda aquela situação. Eu quero orar hoje de noite com 3 grupos de pessoas que estão aqui. O primeiro grupo de pessoas que eu quero orar é por aquele que não teve experiência alguma ainda com Jesus e com este Deus que pode mudar a história. Pessoas que entraram hoje aqui e que ainda não vivenciaram essa experiência com esse Deus.
Eu quero orar com você hoje. Eu quero orar com você hoje. Eu quero que você não saia daqui sem essa oração. O segundo grupo de pessoas que eu quero orar é por aqueles que estão aqui hoje, que um dia tiveram uma experiência com Jesus, mas que, por qualquer motivo ou circunstância, se afastou de Deus, e que esse afastamento de Deus levou você para longe do lugar da adoração, mudou os seus hábitos. Você que não mentia, passou a mentir. Você que não furtava, passou a furtar. Você que não enganava, passou a enganar. Você que não fazia coisas erradas, passou a fazer. Mudou os seus hábitos, mudou os seus conceitos, os seus valores morais, éticos, bíblicos. Mudou os seus conceitos, deixando você irreconhecível, sem identidade, sem vida. Eu quero orar por você que hoje está aqui, se encontra dentro deste grupo, mas que quer voltar e fazer do seu grito hoje o grito desse homem no meio da multidão: o meu socorro vem do Senhor. Eu quero orar pelo terceiro grupo, é aquele de pessoas que estão enfrentando as suas adversidades, os seus problemas, os seus momentos difíceis da vida, e por algum momento se sentem desencorajados, com medo, apavorados, cansados, acham que não vão conseguir, que não vão prevalecer, acham às vezes que o inimigo é maior e mais forte. Eu quero orar por você que está hoje aqui, faz parte desse grupo, crente, gente boa, gente fiel, honesta, mas que está enfrentando os momentos de adversidade. Eu quero orar por você, para que você saia daqui confortado e consolado, que ainda que você esteja andando no vale da sombra da morte, o Senhor está contigo, querido, para te ajudar, para te segurar, para te fortalecer, para te amparar, para caminhar contigo e para não deixar você ser vencido, mas para vencer junto com você. Quero orar por esses três grupos. Queria que toda a igreja se colocasse em pé nesse momento. Senhor, nós estamos aqui, alguns possivelmente com essa dúvida no coração: de onde me virá o socorro? Dá-nos nessa noite a certeza, a confiança, a mesma do versículo 2 que diz: o meu socorro vem do Senhor. Vem do Senhor, Senhor, Criador dos céus e da terra, Senhor, que domina todas as coisas, Senhor, que tem o universo e a nossa vida na palma das tuas mãos, Senhor, que é chamado de El Shaddai, Todo-Poderoso, onipotente Deus. É nesse Deus que chama as coisas que não são como se já fossem. Esse Deus que diz: haja luz, e houve luz. Que fez separação das águas da terra seca. Esse Deus que, pelo seu Espírito, se movia sobre a face das águas. Esse Deus que conhece a nossa estrutura. Esse Deus que sabe que nós somos feitos do pó da terra porque fomos feitos por Ele. É desse Deus que vem o nosso socorro. Tu conheces o coração de cada um que está aqui nesta noite, especialmente que deu esse passo de fé e está nesse altar. Sabes da dor,
da angústia, do beco sem saída. Sabes que alguns aqui estão, Senhor, que não conseguem vislumbrar uma saída. Mas o Senhor os trouxeste aqui hoje à noite para ouvir esta palavra. Palavra que é viva, palavra que é poderosa, palavra que na unção do Espírito gera vida e esperança no nosso coração, e que a gente declara pela fé: o nosso socorro vem do Senhor. Por maior que seja a tempestade, a gente ouve a tua palavra, a tua voz que diz: mar, acalma-te, vento, aquieta-te. A palavra do Senhor para o nosso coração é a do Salmo que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Coloca isso no nosso coração, Deus, que nós só saberemos que o Senhor é Deus se aquietarmos o nosso coração, porque depois veremos o livramento do Senhor. Que o Senhor trabalha por aqueles que confiam no Senhor, que o Senhor dá os seus enquanto dorme. A gente pode dormir hoje à noite e a alegria brotar no amanhecer da segunda-feira. O Senhor é a nossa sombra, diz o salmista aqui. O Senhor é nossa sombra. Eu entendo que quando o salmista disse isso, ele está dizendo: ninguém consegue se livrar da sombra. Algumas sombras são ruins, Senhor. Sombras do passado, sombras que nos perseguem, sombras que nós deixamos bem quietinhas, mas que em algum momento da nossa vida ela nos alcança, que a gente tem que tratar com elas, e não tem jeito, e às vezes quando elas nos alcançam é com dor. Mas essa que o salmista diz: tu és a nossa sombra, meu Deus, significa que o Senhor dos exércitos está conosco, que o Deus de Abraão, que o Deus de Isaac, que o Deus de Jacó está conosco. Ainda que pai e mãe nos desamparem, todavia o Senhor não nos desamparará. Traz essa certeza para o coração de cada um aqui, que o Senhor guarda a saída, a entrada, a chegada, em todos os caminhos, em todos. Aquele caminho que a gente não entende, mas o profeta disse lá: o Senhor tem o seu caminho também na tormenta, na tempestade. A gente não entende, mas é propósito do Senhor para trabalhar na nossa vida, na nossa esperança. Senhor, nós só queremos declarar uma coisa nessa noite: nós não deixaremos o Senhor. Nós queremos reafirmar nossa aliança com o Senhor, mesmo na nossa infidelidade. Lá no íntimo do nosso espírito a gente sabe: o Senhor permanece fiel para com a nossa vida. Quantas vezes no desespero, na dor, nós questionamos, nós falamos, nós perguntamos: por que, Senhor? Mas o Senhor diz: o que eu faço hoje não entende, mas entenderás depois. Meu Deus, muito obrigado, porque maior do que as dificuldades, do que os obstáculos e as tempestades da vida, é a tua presença, é esta sombra, é o sol, é a lua,
É o Senhor dirigindo, é o Senhor iluminando nossos caminhos, é o Senhor mostrando que tem uma saída. Quando Davi estava encurralado naquela caverna, perseguido pelos inimigos, Davi disse: Sela Amalecote, aquela palavra em hebraico que significa pedra de escape. Que o Senhor nos dê o escape, que o Senhor possa remir o tempo da dor, deste caminho de tormenta, porque nós estamos, como diz o salmista, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Deus onipotente descansará. Nós descansamos na certeza do milagre, da esperança, da saída, do teu poder, da glória do Senhor, porque o Senhor sempre se manifestou e não deixará de se manifestar na nossa vida. O Senhor conhece o nosso coração. Precisamos de Ti, precisamos da Tua intervenção, precisamos da Tua graça, precisamos do Teu poder agindo, e quando o Senhor opera, ninguém pode impedir. Guarda o nosso coração, a nossa fé em Ti, a nossa confiança em Ti. Muito obrigado pela Tua palavra. Olha para nós nessa noite, com a Tua olhar de misericórdia, de compaixão, e atende o nosso clamor. Ó Deus, alguns pedidos de oração aqui. Pais que têm os seus filhos que são policiais, que estão aí pelas ruas, que estão lá no Morro do Alemão, em tantos outros lugares. Guarda, protege, livra, porque se o Senhor não guardar, se o Senhor não nos livrar, meu Deus, traz essa certeza para o coração de cada um aqui, que não é o batalhão de operações especiais da Polícia Militar, não é a Polícia Civil, não é a Marinha, Aeronáutica, não. Se o Senhor não nos guardar, a gente pode ser atingido aqui nessa escada, aqui nesse templo, por uma bala perdida, mas o Senhor é quem nos guarda. Guarda nossa saída, nossa chegada, desde agora e para sempre. E obrigado pela certeza que temos, que a morte para nós não é o fim, porque cremos em Ti, e Tu és a ressurreição e a vida. Aquele que crê em Ti, ainda que esteja morto, viverá. Um dia ouviremos a Tua voz, um dia ouviremos o soar da trombeta, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares, e estaremos contigo para sempre. Esta é a nossa certeza. A nossa vida não se limita a esta vida apenas, há uma eternidade que nos aguarda, que já podemos experimentar aqui, por causa da Tua graça e da presença do Senhor no nosso coração. Traz essa certeza para cada um de nós, para que não vivamos assombrados, com medo. Não, nós não temeremos, porque o Senhor está conosco. Nós não estamos sozinhos. A Tua bondade, a Tua misericórdia são nossas eternas companheiras. Muito obrigado, porque nós habitamos na casa do Senhor por longos dias, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor, queridos.